que eu tava numa situação muito difícil, né? De como é que eu vou conseguir agora? Já tinha gastado tudo que tinha, que não tinha, e aí ter que levantar mais 100 mil reais. E tal, em apenas 2 anos de mercado, conseguiu sair do zero para faturar mais de 1,5 milhão. A gente tava até colocando de 10 em 10 mil lá, aí eu falei pra Amanda, vamos fazer só os 100 mil agora, vamos pensar grande. Agora é 100 mil, 200 mil, 300 mil. E aí, flopou. A gíria dos jovens, né? Vendeu muito, não, ROI negativo. Você tem que ter uma autoridade, você tem que criar uma marca, você tem que mostrar que você já está há anos no mercado construindo, que você validou esse produto. Apostei na planilha, que era justamente o que o profissional falou que não ia... Cara, aí começou, plim, 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 já tava quase desistindo. Eu tô sendo aqui bem honesto mesmo, que as pessoas não passassem o que eu passei em relação à falta de grana. O principal de qualquer infoproduto é você ter certeza que ele tá resolvendo a dor. Me diz uma coisa, quanto tempo você demorou pra conquistar aí os seus mais de 16 mil alunos? Assim, a gente fez, graças a Deus, assim, menos de 2 anos a gente já atingiu essa marca de... Sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi, minha gente. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou Bruna Rodrigues. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é aquele podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, esse episódio é pra quem criou um produto incrível, mas ainda não entendeu como fazer ele vender no digital. É isso mesmo. Hoje você vai descobrir como um especialista técnico construiu uma operação de mais de 16 mil alunos, gente. Tem gente que acha que precisa ser comunicador nato para vender no digital. Só que o nosso convidado que tá aqui, galera, ele tá aqui para provar que basta ter um produto bom, entender de gente e não ter medo de apresentar ele da forma que for preciso. Especialista em obras na construção civil há mais de 14 anos, ele migrou para o digital e em apenas 2 anos de mercado conseguiu sair do zero para faturar mais de 1,5 milhão. E tudo isso sem depender de equipe, né não, Bruninha? Uhum. Ou aparecer todos os dias na internet. O nome dele você vai descobrir já. E receberam sua premiação de R$1 milhão faturados apenas na KiwiFi. Seja muito bem-vindo, quem? Quem será? Vem pra cá, Marcelo Oliveira. Legal, gente. Obrigado, Carol. Obrigado, Bruno, pelo convite. Espero poder contribuir aí com meu conhecimento, né, no digital. E vamos lá, né? Vai contribuir demais, eu tô cheia de Vou te falar, curiosidade. conhecimento é o que não falta com esse cara, né? Porque Sim, na hora a do gente almoço foi blow mind, já tarde de blow mind, sabe? Mas, Marcelo, olhando hoje pra Ele é tipo um Julius. Ele é tipo um Julius, ele faz de tudo, ele sabe um pouco de tudo. O cara é bom. É legal pessoas assim. Mas, Julius, eu chamo ele de Julius. Mas, Marcelo, olhando hoje pra tudo que você construiu, pra todos os conhecimentos que você tem, hoje você ajuda profissionais da área da construção civil a fazerem planejamento de obra de forma mais assertiva. Qual foi o exato momento que você percebeu que faltava essa previsibilidade no seu dia a dia? Então, foi uma das coisas assim, ao mesmo tempo que foi muito bom entrar no ramo da construção civil, na minha terceira casa, eu cometi um erro que eu acho que a maioria das pessoas que constroem cometem, que é errar a previsão do orçamento. Então, eu fiz lá em 2011, quando eu comecei, a gente ainda estava na pessoa física, né, na construtora. E aí, eu fiz a primeira casa, deu bom. Quase 50% de lucro. Eu falei, nem é tão difícil assim construir, né? Fiz a segunda, legal, um pouquinho menos de lucro e tal, né? Até declarar, fazia toda a estrutura, né, fiscal. A terceira, por conta de algumas variáveis, né, que eu não estava considerando, falta de experiência, né? A casa, eu errei por só 100 mil reais, mais ou menos, né? Então, faltou. A gente já constrói muito apertado, faltando grana, né? Dentro do limite ali. E aí percebi que faltou para terminar de construir mais ou menos uns 100 mil, 100 e poucos mil reais na época. Isso em 2013, mais ou menos. 14, por aí. Então, eu tive que pegar empréstimo pessoal. Naquele momento, eu já não poderia mais financiar através da construção financiada, né? Porque a casa já tinha começado, não tinha como fazer. E aí eu percebi que eu estava numa situação muito difícil, né? De como é que eu vou conseguir agora... Já tinha gastado tudo que tinha, que não tinha, e aí ter que levantar mais 100 mil reais. E aí, no final, eu consegui, né? Tive que pegar empréstimo, não consegui nada. Na época, meu sogro me ajudou, sendo fiador, tive que envolver família. Cara, Dor de cabeça. É complicado, né? Mas a boa notícia é que deu certo, e aí eu me prometi. Falei, olha, não vou mais passar por isso. A minha próxima casa, eu tenho certeza que agora eu vou ter uma previsibilidade melhor. Se eu já tinha uma lista de materiais
da primeira, segunda, terceira, né? Mesmo que depois, né, faltou grana, dentro daquela lista de materiais nasceu uma planilha que depois a gente começou a usar a partir da quarta, quinta, sexta casa. Eu fui aferindo, né? Cada vez mais a gente ia colocando lá mais detalhes e tal. Eu falei, por que não agora também colocar cronograma? Por que não agora colocar um contrato, já que eu tinha que fazer o contrato com os pedreiros, mestres de obras? E a planilha foi meio crescendo, ganhando corpo. E, assim, ficou muito boa. E aí eu falei, cara, por que não vender isso, essa solução, né? Os colegas que, né, a gente acaba fazendo muito network, né, no ramo da construção, a gente conversa, né? Falta um cimento ali, um piso ali, sobrou aqui, a gente troca muito conhecimento e material também, né? Para não parar a obra. E aí eles me viam, né? Às vezes a gente com o notebook ali e tal, lançando os materiais, aí ele falava, pô, essa planilha aí é legal, como é que é? Eu mandava cópia para eles lá, pô, legal essa planilha, cara, pô, como é que você faz e tal? E eu comecei a ver que aquilo era um produto que, primeiro, era bom, né? Que eu botei o skin in the game, né? Que a gente fala, eu coloquei à prova o meu orçamento, né? A nossa previsibilidade fez todo sentido. E eu comecei a ver que as outras pessoas também validavam. E eu conversando com minha esposa, falei, olha, o que você acha da planilha? Aí ela era mais assim... menos... Estava começando ainda, né? Então, ela tinha uma aferição, mas ela não tinha ainda corpo para escalar, né? Então, ela era muito ainda amadora, no sentido assim, eu sabia onde estavam as abas. O básico. Era o básico, né? Não tinha preocupação com a estética, né? De fazer algo bonito. Ela era... O que é o principal, né? Ela dava o resultado. E aí, depois, quando a gente pensou em fazer algo em relação ao produto, eu falei, agora vamos criar uma marca, fazer um brand, né? Criar e depois fazer um produto interessante, né? Para poder vender. E aí, eu comecei a entender, falei assim, olha, vamos criar um produto, né? Que tem uma marca. E aí, eu, no caso, contratei um especialista em marketing, né? Marketing digital. Inicialmente, a gente fez uma parceria de coprodução. E aí ficou 70-30, né? 30 para o coprodutor. Como é que foi essa experiência? Foi positiva? Assim, ela não trouxe muita venda, tá? Então, assim, positiva, teve o lado bom e o lado ruim, sendo bem transparente. Porque isso até falo para a turma, né? Que o pessoal que está acompanhando aí, que está pensando em colocar no digital, para, assim, escolher com cuidado, porque ele não foi... o profissional não foi ruim, mas a gente tem que ter um cuidado, porque senão é só colocar o produto e esperar a pessoa ficar milionária. Em uma semana eu vou fazer 1 milhão. Não é assim que funciona. A gente contratei, aí primeiro de tudo, ele falou, olha, a gente tem que criar uma marca. Você tem que ter, não é só você aparecer e vender, que não é assim que funciona. Você tem que ter uma autoridade, você tem que criar uma marca, você tem que mostrar que você já está há anos no mercado construindo, que você validou esse produto. Enfim, e aí a gente começou a fazer o brand, né? E aí ele falou... cria o que você acha dessas opções aqui? Aí mandou lá 30 nomes, possíveis nomes, né? Eu falei, olha... Aí eu fiz o inverso, né? Eu falei, olha, eu preciso de um nome que seja fácil, que não precise explicar, né? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, o promoção tem que explicar. Não, é promocão, sem cedilha, ou vai falar... Um nome que seja reconhecido em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Com a mesma pronúncia. E que não precisa ficar explicando, com 2 S, com T, com Y e tal. Então, o Obra e Lucro nasceu justamente ao contrário. Pesquisa lá no Facebook, está liberado. Pesquisa no TikTok, pesquisa em todas as plataformas, liberado. Domínio liberado. Então, a gente falou, legal, é um nome fácil, mostra o que é realmente o que a gente precisa ter, principalmente focado em construtores, né? Que obra sem lucro, né? É prejuízo, né? Empate é prejuízo. Então, é interessante a gente ter essa... Então, eu achei que casou muito legal a marca, e aí depois foi para a parte gráfica, né? Contratamos um designer, e aí que criou toda a identidade visual, e aí depois disso tudo, isso aí demorou 1 mês, né? Então, por isso que eu falo para o pessoal que está de casa que não é
criar qualquer marca lá no ChatGPT, colocar para vender, porque tem muito um pouco, assim, dessa... como eu posso dizer, assim, dessa... às vezes, ilusão, né, de qualquer produto lá vai vender e vai ficar milionário. Não é assim. É difícil, pensando como consumidor. Eu não vou comprar qualquer coisa que está mal feita. Às vezes a propaganda chega lá no site, está ruim, está torto. É a sua vitrine, né? Então, você tem que ter toda uma construção. Isso demanda tempo, né? Para ficar bom, né? Então, eu falo muito dessa experiência. Você perguntou sobre a experiência, foi boa ou ruim? Foi muito boa no sentido do branding, né? Porque a gente criou a marca, criou o domínio, ele pegou o produto no sentido assim, de criar uma coisa que era pro dia a dia ali, praticamente amador, e aí ele foi me direcionando a como isso poderia se transformar num infoproduto, né? Legal. E aí eu fui melhorando, colocando a logo, criei o menu. Então, assim, toda a parte de programação da lógica eu mesmo fiz, né? Já tenho esse conhecimento. E aí ele fez o site, e aí colocamos para vender. E aí, inicialmente, eu já tinha gravado um outro curso, né? Que é o curso de construção financiada. E assim... O profissional de marketing, às vezes, né, tem uma percepção, assim como a gente tem, que um produto vai dar certo. E aí, quando ele viu esse curso de construção financiada, ele ficou um pouco mais interessado no sentido assim, pô, acho que esse produto é melhor que a planilha, cara. Porque a planilha, ela não vai vender, ela talvez seja uma coisa um pouco mais, assim, simples demais. Um produto abrir carteira. Ele entendeu que, sim, seria um produto muito low ticket e o payback dele, como ele estava ganhando 30%, ele entendeu que não seria algo... o ideal. Ele falou, cara, vamos nesse curso, que tal? Só que aí já passou 2 meses, né? Eu falei, cara, mas vamos lançar a planilha, eu acho que isso aqui vai dar certo, eu tô falando que funciona, tá legal. Aí realmente ela já estava toda uma estrutura com os menus, né? Tinha as calculadoras de alvenaria, já tinha a calculadora, o contrato automático, o cronograma de obra automático, ela já estava bem robusta. E aí... ele falou, cara, eu acho que não é legal não, vamos no curso. E aí a gente gravou, já tinha parte dele gravado, terminamos de gravar, ele falou, olha, regrava essas aulas aqui, fala com um tom um pouco menos, estava com um tom, eu estava começando, né, ele falou, você está com um tom muito YouTube, um infoproduto não pode ser tom YouTube, é um tom mais assim, porque eu falava muito, oi galera, vocês, não, quem compra, é uma pessoa só que está comprando. Então, você tem que falar na primeira pessoa com uma pessoa. Então, você, aluno, obrigado. Então, é diferente do YouTube, que é mais amplo, né? Nesse sentido que ele falou. E aí, então, algumas coisas eu editei, outras eu tive que regravar, que estava muito amplo assim. Beleza. E aí, o cara é especialista, né? E aí, a gente foi, regravou, aí subimos as aulas. Ele me ajudou com a copy também, né? Do site... E aí foi quando eu entendi o que seria uma VSL, né? De gravar, né? Tu teve que gravar a VSL nesse momento? Eu mesmo gravei, né? Então, ele até sugeriu um videomaker, um editor, só que eu já tinha um pouco de experiência nessa parte também. E ele até elogiou, falou, caramba, que legal, ficou bem espontâneo e tal. E eu falei, olha, eu mesmo editei. Ele falou, pô, legal. E aí ele, né, já animou. Eu falei, olha, vamos lá, né? Só que, assim... Quando eu lancei o curso, não sei se é porque ele estava muito extenso, ele falou, cara, vamos agregar bastante coisa, e aí ficou muito não ia direto ao assunto. E aí lançamos, colocamos lá um orçamento que a gente definiu antes de escalar. Quanto você tinha investido nesse primeiro... Aí eu já tinha pago a ele uns 15 mil, assim. Um investimento... Assim, não precisa investir, mas eu tinha essa grana disponível, estava disponível, então... Para a galera também não achar que tem que botar 15, 20, 30 mil, não. Né? Isso foi a minha experiência. E aí, flopou. Com a gíria dos jovens. Vendeu muito, não, ROI negativo. Putz. Nossa. No final, você estava com o feeling certo, né, Marcelo? Se tivesse começado com a planilha, imagino que resultados diferentes viriam. Exatamente. Aí o que eu falo que foi boa e ruim a experiência, né? Complementando a resposta, a gente...
tem que também, ao mesmo tempo que a gente tem que, claro, respeitar os especialistas, eles estão lá, era uma pessoa que realmente demonstrava que tinha muita experiência, me ajudou, e aí com esse branding, com essa parte de landing page que eu não sabia, apesar de eu, desde muito cedo, eu sabia um pouco, né, sobre programação, fui web designer quando era mais novo e tal, mas eu não entendia do roteiro, do que precisava ser né? Não sabia nem o que era uma landing page e o que precisava ter. E aí eu falei, cara, vou estudar sobre isso. Aí alguma coisa que ele falava, eu já anotava. Não, porque isso aqui é o CPM, é o CPA, o CTR está muito baixo. Eu falei, o que é isso aqui que ele está falando? Eu fingia, né, que entendia. Não, legal, tal. Caramba, tem que... Aí, mas ia lá depois no Google, lá, pesquisava. Tá vendo? É isso que vocês têm que fazer quando vocês assistem aqui. E aí a galera não traz o que é o CPM. Vai lá no Google e pesquisa, mas não. Apesar que a gente fala também. Nós falamos, mas às vezes passa, né? E às vezes se passar, qual que é nosso papel? Ir lá buscar, traz a informação. Trazer informação pra você, quentinha, direto do forno. Inclusive, a gente já começou com o pé direito total, né? Porque só daqui você trouxe muito conhecimento dos seus primeiros passos. Eu acredito que quem tá assistindo também ali do outro lado tem algum conhecimento específico, alguma habilidade que quer trazer pro digital. Só disso aqui que você trouxe já dá pra ter meio que aquela noçãozinha de como começar, o passo a passo, né? No começo, quando eu te perguntei, eu fiquei depois pensando aqui, legal, você tá me trazendo essa questão de como você enxergou a dor que você mesmo tinha e transformou isso em um produto e tudo mais, mas quando é que foi de fato que você entrou nessa parte da construção civil? O que te levou pra esse caminho, pra aí sim você pegar, comprar o terreno e passar por todo esse perrengue que você deve passar? A construção civil, ela entra na minha vida como uma renda extra, né? Inicialmente, lá em 2011, por aí, quando a gente, né, que hoje eu moro numa cidade do interior do Rio, que é voltada, né, todo envolto ali, é tudo com montadora. Minha carreira basicamente veio das montadoras, né? Que inclusive eu acho muito legal a gente vir de empresas já estruturadas que você passa a entender como funciona toda uma estrutura de empresa. Você tem lá o RH, a estrutura de compliance, o financeiro, controladoria, contas a pagar, tributário. Então, tudo isso é um segmento que acaba sendo uma escola ali dentro, né? Então, eu vim dessa área, né, das montadoras, e eu me vi, assim, um pouco, principalmente por conta das crises, né? Nosso país sempre está nessa sazonalidade de crise econômica. Eu falei que a gente precisa ter uma renda extra. Falei com minha esposa. E é certeiro, né, que a gente tem que ter sempre é o tal do imóvel, né? Como fala, né? Quem compra terra não erra. E a gente lá em 2011, a gente conversando, eu falei com a minha esposa, falei, olha, a gente precisa ter um plano B, né? Então, mesmo que seja médio e longo prazo, e aí a gente tinha lá um carro popular e tal, mas estava quitado. E aí foi que eu propus para ela, falei, olha, vamos vender o carro e a gente compra um terreno e aí depois constrói, se for o caso a gente mora ou vende, sei lá, vamos tentar no ramo da construção. E é legal que assim, minha esposa me lembra como se fosse hoje, né? Ela falou, cara, você sabe que eu gostaria muito de fazer isso, né? Eu acho até que já tinha até falado com você isso e tal. A mulher amadurece mais rápido que o homem, né? Você sabe, né? O homem é garoto até uns 80, 89. Vocês sabem, né? E aí foi, né, parceirona lá, ela, né, topou e falou, vamos lá, tô contigo. E aí a gente fez uma estratégia, aí vendemos o carro e compramos o terreno. E aí foi que a gente pensou numa planta que, né, pudesse fazer a grana, né, vender rápido e tal. Foi que a gente, inclusive, dentro do nosso curso, a gente mostra essa planta. Foi a primeira casa que eu fiz. Que legal. Que é uma planta, assim, de 2 quartos. Para quem está começando mesmo, um pavimento. E aí eu compartilho porque é uma planta que ela... geralmente ela é muito vendável. É simples de construir, ela é vendável, é um valor agregado menor. Você consegue vender, independente da cidade, num valor bom e te dá um retorno legal. E aí a gente... começou, e aí a gente, nessa primeira casa, deu tudo certo, sabe? Foi justamente o que me animou, e aí deu lucro. A casa, em menos de 6 meses, a casa ficou pronta. E aí a gente vendeu rapidinho também, né? Não teve grandes problemas. Aí foi que eu entendi também que não é só construir, tem que saber fazer a venda, né? A documentação, né? Fazer o registro, né? Ter todo...
A parte administrativa tem que estar em ordem. A parte administrativa. Pode vender com corretor, inclusive a gente comenta, né, no nosso curso também. Se você prefere ganhar um pouquinho menos, mas não ter essa parte do final, a gente recomenda usar o corretor. O corretor vende, inclusive ele dá o suporte. Se não, também a gente ensina lá o que precisa dentro do registro dos imóveis, a parte do cartório. Se vai vender financiado, o banco acaba fazendo a parte mais burocrática, se for vender à vista, né? Então, a gente tem todo o passo a passo. Enfim, aí voltando à questão do curso, né? E aí o curso deu uma flopada, né? Só que eu percebi que é o seguinte... Aí acabou o contrato com esse profissional, agradeci, falei, legal. Aí ele já estava tirando o pé mesmo, mas ele tinha um faturamento mínimo, né? Depois eu falei, cara, vou tentar sozinho, sabe uma coisa? Eu vou estudar um pouco, não deu payback, deu prejuízo, mas aí que está a grande sacada. Eu acho que qualquer negócio que a gente faz, né? A gente não pode desistir de primeira, né? Sempre a gente vai... tentar a primeira, a segunda e tal. E aí eu comecei a estudar. Fui dentro até de pessoas que vendiam produtos similares ou até mesmo produtos totalmente diferentes. Por que esse cara aqui vende? Aí eu olhava, pô, esse cara tem as cores, no site dele tem essas cores, essa fonte, tem essa VSL num padrãozinho aqui, com esse botão pulsante. E eu falei, cara, tem uma coisa aqui que segue um padrão. Eu vou não copiar, clonar o site, mas assim, vou seguir esse padrão com a minha copy. E aí fazia 3 sites, né? Fazia o AB lá, o teste AB, e ficava olhando estatística. Aí comecei a aprender a olhar as estatísticas dentro, né? Olhar o CPM, lá, o CPA, o CTR. Que aquilo, fazer muito criativo, eu começava a fazer criativo, tem que fazer muito. Uma das dicas também que eu dou, assim, não é só achar que é uma foto, um vídeo e ficar repetindo aquilo. Não vende produto ruim. Não, às vezes é o criativo que não tá legal, né? E aí eu apostei na planilha, que era justamente o que o profissional falou que não ia... Cara, aí começou, plim, 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 já tava... quase desistindo. Você me lembra, eu estava indo até pro Rio, né? A gente foi num evento lá de um amigo e eu já estava assim, no finalzinho, eu tinha um budget lá, né? Tipo, sei lá, 40 mil lá que eu já tinha gasto 30, aí botei mais um valor lá eu acho que eu tinha gasto já uns 10 mil de impulsionamento e dando empate, ou negativo, empate. Eu estava trocando dinheiro, ou seja, perdendo, porque mesmo se empata, se seu tempo tá ali e não ganha, você perdeu, né? Tem um prejuízo. E aí eu falei com o meu esposo, cara, não dá mais. Acabou a reserva aqui, eu não vou conseguir mais seguir. O produto nem é tão bom, eu achei que era bom, não é legal. Aí ela falou assim, as crianças estavam dormindo, né? Ela falou assim, cara, tenta mais uma vez. Pô, o produto é bom, você tá dedicando, eu tava quase 1 ano, cara, nessa luta aí. Amanda é minha heroína. E não saindo tantos resultados ou não saía 0 de resultados mesmo? Nenhuma vendinha? Não, ela vendia. Okay. Mas assim, eu era ROI 0 ou negativo, sabe? Tá. Não dava... não virava de fato. Não virava, não dava lucro, né? Então, assim, aí descobri que... eu estava ainda insistindo no curso e, tipo assim, um pouquinho, meio a planilha dava, né, tava um pouquinho mais de lado. E aí eu inverti, eu falei, cara, vamos pensar numa forma diferente. E aí que veio a história que eu lembrei, né, do case da paleta mexicana. O que é a paleta mexicana, pessoal? Inclusive, várias marcas fazem isso, tá? Se você quer agregar um valor no produto, você muda o nome dele. Que a paleta mexicana nada mais era que um sorvete um pouquinho mais gordinho, com um palitinho um pouco maior, né? Sim. Bem gostoso e tal, mas mudou o nome. E aí, quando muda o nome, você pode, em vez de cobrar 10, 15, você cobra 30, 40 e a galera paga, porque é paleta mexicana. Se for lá no México, não tem paleta mexicana, mas tem que... É verdade. E aí, eu falei, cara... Tava naquela fase de que a galera começou a falar mal de curso, porque era o curso de orçamento de obra. Eu falei, não vou vender mais curso de orçamento de obra. Eu vou vender uma planilha com videoaula grátis. Então, olha só, era a mesma coisa vendida de forma diferente. Mudei a copy.
Aí eu estava indo para o Rio, né, nesse evento, e aí minha esposa já tinha falado na noite anterior, cara, tenta de novo, muda cara, tem certeza que vai dar certo. Aí botei lá, mudei toda a cópia do site, mudei, falei, cara, vai ser planilha com videoaula, botei um bônus lá a mais, botei outras coisas. Aí botei para rodar, impulsionei, cara, no outro dia, a gente viajou cedo, aí começou, botei o celular assim do lado do carro e começou, o verdinho. Venda aprovada. Plim, 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 plim. Na quarta, quinta venda já tinha dado break-even, né? Já tinha dado payback do dia. Falei, opa, empatei. Era, sei lá, 9h30 da manhã, talvez antes. Aí eu falei com a minha esposa, ó, agora vai, hein? Cara, aí naquele dia eu vendi 2.000, 3.000. Aí eu, cara... Qual era o ticket da planilha? Naquela época tava 90. Eu comecei bem baixinho, assim, né? Pô, 90, né? Mas realmente aí comecei a ver que tava fazendo sentido. As pessoas... e aí, por quê? Porque era o mesmo produto vendido de uma outra forma, né? Uma forma um pouco mais... diferente, né? E mais simples, mais diria, simples, né? Resolvendo a dor direto. E as pessoas direto começaram... E aí o curso eu acabei deixando um pouquinho de lado. Falei, ó, tirei do ar, né? Não ofertava mais, nem como order bump, nada, não ofertava, nem upsell. E aí eu comecei a ver que era esse era o produto que eu tinha que focar. E aí comecei a colocar mais soluções, né? Mais calculadoras, comecei a colocar cálculo de BDI, calculadora de laje, de piso, revestimento, para agregar cada vez mais valor dentro do produto. E, consequentemente, aumentar o ticket dele também. Exatamente. Aí foi aumentando. Aí, né, hoje tá entre 120 e 140, a gente vai variando de acordo com a demanda, né? Agora me diz uma coisa, nesse momento que você desfez a sociedade, não, o contrato com esse profissional, né, que te ajudou ali no passado, começou a estudar o marketing por conta, você também tinha outras atividades em paralelo, né? Você também trabalhava, você era pai de 2 crianças recentemente, tinham muitas coisas que você fazia ao mesmo tempo. Eu imagino que não deve ter sido fácil conciliar as coisas e fazer com que você extraísse dessa situação um resultado positivo, mas você persistiu e conseguiu. Já tinha passado na sua cabeça empreender em algum momento lá atrás? Tipo, você começou a investir num conhecimento que você adquiriu com um problema que você teve, pensou em oferecer para outras pessoas. Mas você pensou que poderia viver só disso em algum momento? Assim, qual é a maior lição que esse momento te trouxe também? Eu vi, assim, principalmente a forma que... Eu não pensei muito no sentido de grana, de viver, né, do digital e de ter uma renda passiva, uma renda extra. Foi muito mais, eu estou sendo aqui bem honesto mesmo, que as pessoas não passassem o que eu passei em relação à falta de grana. Porque, assim... É mesmo, Marcelo? Cara, nessa quarta casa que eu fiz, que me faltou grana, eu fiquei bem apertado mesmo, assim, no sentido de cara, atrasar a prestação da casa, sabe? De faltar grana mesmo. Me apertei. E eu falei, gente... E aí afeta relacionamento com a esposa, né? O que eu falo, né? A esposa é guerreira, né? Porque tá lá no juramento, né? Na riqueza e na pobreza. E aí a gente passou uma situação muito difícil. E eu falei, cara, isso eu não desejo para ninguém. Cara, a grana... eu não romantizo pobreza, né? Como o pessoal fala assim, não, mas eu sou humilde. Uma coisa é ser humilde, né? Que não tem nada a ver. Tem rico que é humilde, tem pobre que não é humilde e tem também humilde. Então, assim, humildade não tem nada a ver com grana. A falta de grana, assim, principalmente quando você erra muito, que esse é o problema da obra, né? Que você não tem nada em obra que é R$100. Com exceção do cimento, né? Que o pessoal fala, cimento, isso aqui é 3, 4... Gente, cimento é o mais barato da obra. O problema é mão de obra, você tem que pagar o pedreiro lá 4, 5 mil em dinheiro ali, senão o cara não vem. Então, a gente... essa questão do digital entrou muito mais de compartilhar, de ajudar mesmo as pessoas, né? E em contrapartida, óbvio, né? Cobrar um preço justo por isso, né? E a gente...
pensou nesse sentido, né? Legal. De dividir para somar, né? O conhecimento é uma das coisas que vai contra um pouco a matemática, né? Ele tem que dividir para poder somar. Então, foi muito nesse sentido. E a gente tem um feedback muito bom das famílias, no Instagram lá, às vezes no direct, chega, pô, legal, cara, essa planilha ajudou a gente, achei que estava com gordura, mas aí no final da obra realmente fez todo sentido, porque está bem assertivo aqui e tal. Então, eu acho que é isso que aí, inclusive, a gente fala muito, né, nas conversas, nas redes sociais também, o feedback, que o que acontece? Quando você vai construir, geralmente a pessoa que não tem experiência vai e contrata faz até o orçamento com 3 ou 4 construtores. O que acontece? A primeira coisa que ele faz é uma pergunta quanto que aquilo vai custar. Geralmente o engenheiro fala, vai custar 300, 400 mil. Exemplo, uma casa comum, né? 120 metros, um exemplo. 350 mil para construir essa casa. Ele vai fazer uma estimativa com base naquele valor presente. Porque os materiais naquele é normal. Só que uma obra demora 1 ano, qualquer obrinha, mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio para terminar. Daqui 1 ano e meio, dadas raríssimas exceções, nada vai ficar mais barato. Tudo vai ficar mais caro. Então, se você faz uma estimativa de custo com o valor presente, lá na frente, quando ele estiver comprando as últimas coisas, que se o cara conseguir comprar tudo antes, que não é impossível, lá na frente vai estar outro valor. Aí ele vai falar assim, pô, mas você errou o valor. Não errei, eu te passei o valor lá do ano passado. Então, é uma das coisas que a gente viu a oportunidade, colocou a correção da inflação também na planilha. Então, daqui a 1 ano e meio, aquele custo da casa vai ser, sei lá, 10%, 15%, vai depender qual o índice que ele vai usar. Então, isso começou a gerar, dar um apoio para a galera que também, mesmo sem experiência, ele simula lá. E aí onde vem o feedback. Fala assim, caramba, eu achei que estava inflado, mas hoje eu botei lá o último acabamento, lá acabamos, e ajudou muito a gente e tal. Então, a gente tem essa... E assim, não adianta, que eu falo muito para todo mundo, né, que está no digital. Se você tem um produto ruim, mas com marketing bom, não adianta, ele não vai vender porque ele não está resolvendo dor nenhuma. O produto é ruim. Ele vai pedir reembolso, ele não vai resolver a dor. Por mais que a pessoa não compre, mas não vai resolver a dor. Ele não vende, ele não sobe. Então, assim, o principal de qualquer infoproduto é você ter certeza que ele está resolvendo a dor. Por isso que depois lá, o curso, quando eu revisitei, eu até... depois conversando que hoje a esposa é minha sócia, né? Além de parceira, mentora, ela falei para ela, olha, ela deixou, né, o trabalho CLT tradicional para a gente, né, ter a nossa empresa lá, e ela fica no pós-venda e tal. E também analisando feedbacks dos clientes e olhando os produtos, né? Site, estatísticas e tal. E aí ela falou assim, Marcelo, vamos revisitar esse curso aqui? Eu falei, não, o produto é ruim, não vende. Ela falou, cara, é que você tá demorando para falar, você não está indo direto ao ponto. A pessoa que compra, ela não quer perder tempo, ela justamente quer aquele curso, porque se for para demorar, ela aprende sozinha, hoje ainda mais com a internet. Ela falou, cara, tira esse módulo aqui. A Amanda fez curso de coprodução ano passado? Cara, ela fez um on the job, né? Que a gente fala, porque foi o feeling, né? De olhar. E ela falou, cara, vamos ser mais rápido aqui, não precisa falar. Tinha um módulo lá, mas aí foi uma recomendação do especialista, né? A introdução ao mercado imobiliário. Aí eu falava sobre... onde começou, tipo assim, uma aula de história eu falei, gente, quem vai querer isso? Sem chance, a pessoa quer ir direto ao ponto, né? Ela falou, cara, tira esse módulo aqui, isso aqui é aula de história, o cara, só isso aqui já lembra a escola lá, o cara não vai pedir reembolso aqui. Aí tira isso aqui. Ela ela falou, ó, pega esse vídeo aqui, bota 1.2 de falar mais rápido e tal, bota 1.2x. Legal. E aí comecei a dar mais dinamismo e tal, e relancei o curso. Cara, hoje ele é o segundo produto que mais vende. É o mesmo curso, não precisa regravar nada. Eu só
tirei o que não existia, o que não fazia sentido, melhor dizendo, e acelerei, né, a forma e fui direto ao ponto. E aí começou a vender. Por quê? Aí o reembolso caiu drasticamente, né? Então, assim, o produto não estava legal. Então, não era também só o especialista. A gente acaba, né, falando, mas o cara me enganou. Não, o cara fez, né, dentro daquilo que ele pretendia. Talvez, se eu tivesse continuado com ele, talvez a gente chegaria até a mesma conclusão de que a planilha era melhor, que o curso estava um pouco fora da dinâmica do digital. E aí, só que eu descobri isso sozinho. E isso é bom porque aí eu consegui ser mais competitivo, porque aquele 30% que eu pagava para a coprodução veio para a gente. Uhum. E eu comecei, aumentei um pouco o ticket, ao mesmo tempo, e você tem que ser competitivo, né? Então, ofertar com menor custo. E hoje a gente, claro, tem concorrente, é normal, né? Mas eu não fico muito preocupado com concorrente, não. Mas a gente acaba vendo que a gente tem um produto, modéstia à parte, superior. Sendo bem sincero, que a gente entrega um pouco mais e a gente tem solucionado a dor, né? Do cliente. Isso é sensacional. A gente gosta muito dessa troca que a gente tem e hoje fica muito feliz, assim, sabe? De estar entregando um produto que faz sentido, sabe? Para a pessoa que está construindo, mesmo independente se ela tem experiência ou não. Legal. Então, a gente recebe também muito feedback de diretores de construtoras grandes, né? Que falam, olha, eu vou implementar aqui, gostei, obrigado e tal. E a gente está aí, né? Está na correria, né? No final, aprendendo. são pequenos ajustes, né? Que fazem toda a diferença dentro de uma operação. Você me trazendo essa questão de você olhou para dentro do seu curso, aí você foi retirando o que na sua visão não cabia e tudo mais, e retransformando, é difícil. Transformando em um novo produto, me faz lembrar, às vezes, por exemplo, produtores que entregam tudo dentro de um produto e depois não sabem mais o que ofertar. E aí eles olham para dentro daquele produto principal e de lá saem novos produtos para completar uma esteira, né? Isolados, né? Exato. E aí você constrói um ecossistema, que é absurdo. Mas olhando para esse seu começo do digital, você trouxe aqui que os seus desafios também no começo foram ali a questão do empate, às vezes não tem resultado, mas olhando para o lado técnico, o que você teve de desafios? Principalmente, eu acho que assim, a gente entender as estatísticas, né? Hoje eu tenho feito só impulsionamento no Meta Ads, e aí entender mesmo numericamente ali as siglas, né? O que era que bando de sigla ali, eu tinha um pouco de dificuldade. Aí, como é que eu vejo isso aqui? Porque eu lembro que, né, eu acabei meio que aprendendo com um especialista que... mas ele acabava limitando, sempre que ele via que eu tinha um conhecimento um pouco maior técnico, né? E ele dava uma segurada para eu não aprender, né? E aí... depois mesmo? Dava uma segurada para valorizar, né, o trampo. Aí ele dava, não, tá, isso aqui são estatísticas, é muito difícil. Olha a importância do expert ir atrás também, de entender um pouco a gente tem que correr atrás, não tem jeito, ninguém vai entregar nada de graça. E aí essas estatísticas fizeram toda a diferença. Por quê? Porque eu comecei a fazer criativos, foto, vídeo, e aí eu comecei a perceber que as estatísticas, né, que meu CPA, né, olhar o CPM, né, que é o custo por mil, ele tinha um valor que a gente acabava diminuindo, né, o CPA diminuindo de acordo com o criativo que eu colocava. Por exemplo, eu fazia às vezes 5 vídeos, às vezes gravando a tela do computador, a planilha. Às vezes, eu fazia o efeito tipo croma, né? A planilha no fundo e eu falando na frente ali. E aí, um belo dia, eu fiz um vídeo que bombou. CTR 3, né? O ROI altíssimo. E essas estatísticas eu tinha um pouco de dificuldade. Depois, quando eu comecei a perceber que aquilo ele seguia um padrão... e aí eu percebi que o jeito que eu falava e a cor da camiseta, que olha só, quando eu gravava camiseta da cor X, com uma linguagem um pouco mais informal, mais assim, vendia muito. E era quase a mesma cópia, assim, eu falava quase a mesma coisa, mas assim, um pouquinho mais descolado, mais a linguagem Instagram mesmo, como se fosse um Reels, né?
Não chegava a ter uma pegada humor, mas assim, uma coisa um pouco mais leve, né? E aquela coisa dos 3 primeiros segundos para evitar o cara passar. Então, assim, até entender, a dificuldade foi até entender como é que funcionava a dinâmica dos vídeos, né? E essa virada para vídeo curto, né? De como aquilo começou a funcionar. E aí, só que aí você gasta uma graninha, né? Até perceber isso, a gente vai botando... Testando, né? Mas são as consequências, né? E assim, o que funciona para um, às vezes não funciona para outro. Exato. Tem gente que só vende lançamentos, tem gente que em YouTube bomba e tem gente que só vende Instagram. Vai do produto, né? Tem gente que limita a plataforma. Hoje eu tenho deixado aberto a plataforma, o Meta Ads escolher através do Advanced, né? Eles vão... Ele vai de acordo com o que a inteligência definir, mas tem gente... Inclusive, tá cada vez mais raro encontrar profissionais, aqui no KiwiCast mesmo a gente vê isso, que eles mexem na segmentação. Cada vez mais comum deixar o Advantage trabalhar, porque no final das contas a inteligência dele está muito mais evoluída do que a nossa e tem muito mais dados para poder ele mesmo encontrar o melhor público possível. Reza a lenda que a profissão gestor de tráfego ela está com os dias contados, né? Está com dias contados. Galerinha, você é gestor de tráfego, atualiza o LinkedIn aí. Exato. É aquele cara que não aperta mais só botão, né? É o cara que entende... Ele precisa entender da estratégia como um todo. Ele precisa entender do público, do cliente, o que essa galera consome, quais são os lugares que ele frequenta, para saber se comunicar da forma direcionada para essa galera. Ou seja, o gestor de tráfego ele também tem que entender de copy, ele tem que entender da estratégia como um todo. Tá cada vez mais sofisticado o mercado nesse sentido. Sem dúvida. E aí, como também está mais amplo, tem mais material, tem muito curso também, tem muita gente que está como eu fiz, faz sozinho, dá certo. E que também, às vezes, vem de uma experiência de especialista, né, de gestor de tráfego, especialista de marketing não tão boa, mas não é uma constante, como eu falei, né? Se você, de fato, tem alguém que faça, né, a gestão, que entenda, de fato, e que vai te apoiar, é muito bom, porque tem gente que não... Diferentemente... que eu tenho essa facilidade, tem gente que não tem e não quer ter. Falou, eu prefiro dedicar, vamos supor, uma mãe que faz algum curso relacionado à maternidade. E às vezes não quer aprender sobre gestão de tráfego, porque a vibe dela não é aquela. Beleza, tá tudo bem. Né? Ainda vão ter esse perfil de pessoa, né? Que vai preferir terceirizar e tá tudo certo. Mas assim, se a pessoa quiser começar pequenininho, tem muitos materiais, inclusive gratuitos e que pode ajudar muito, né? Legal. E aí a gente acaba tendo assim, tem lugar para todo mundo, né? Me diz uma coisa, quanto tempo você demorou para conquistar aí os seus mais de 16 mil alunos? Hoje, assim, a gente fez, graças a Deus, assim, menos de 2 anos a gente já atingiu essa marca de 16. Pouquíssimo tempo, cara. A que você atribui essa escala? Posicionamento, estratégia... ou o produto mesmo que é muito bom ou então, sei lá, uma junção de todas as coisas? Eu acho que o segredo é não desistir. Porque, assim, toda vez que... Isso não é só para o digital. Qualquer coisa na vida, a gente tem que tentar e testar, e tentar de novo, tentar de novo. Cara, não tem jeito. Não tem jeito. Porque o sucesso, ele não tem como a gente ter sucesso sem a gente insistir. Se a gente sabe que aquele produto é bom, se você tem parcerias boas, né? Mesmo que você não seja um especialista, tem um orçamento ali, mesmo que... Tem muita gente que fala assim, mas eu não tenho um cartão de crédito. Pega emprestado. Vende de novo. Foi teu primo que vendeu o computador dele pra... Foi, meu primo. Ele vendeu o videogame dele pra poder comprar um computador pra poder trabalhar no digital como gestor de tráfego. E assim, tem outras formas. Você, às vezes, tem uma grana e aí você tem como criar aqueles cartões como se fosse pré-pago, cartão de crédito pré-pago, né? Você coloca a grana lá e ele usa como crédito, aí você pode colocar o cartão lá. Para evitar usar... Apesar que as plataformas digitais também de impulsionamento, né, aceitam Pix hoje, né? Tá mais fácil. Mas não é recomendado, né? Como o pessoal fala, porque se tiver algum bloco
tiver algum ad lá que tá fora deles, aí pode ficar com a grana presa lá, é ruim. É legal dizer que se você escolhe, se você opta por essas alternativas um pouco menos recomendadas, tu tem também que antecipar as consequências disso para depois lidar de uma forma mais tranquila, né? Mas assim, complementando a resposta, o que levou ao sucesso, acho que primeiro, eu acho que o primeiro de tudo é não desistir. O segundo é ter certeza que aquilo resolve a dor de alguém. Como eu falei, marketing bom não vende produto ruim, né? Então, mas eu contratei a agência mega lá, eu botei 1 milhão aqui, eu botei o Cauã Raymond para falar. E, cara, se não vende, vai ter... Se não é bom, vai ter reembolso, ou a pessoa vai falar mal, mesmo que não peça reembolso, não vai resolver a dor. Então, assim, eu acreditava que aquilo, de fato, porque eu tinha testado, estava usando, eu falei, cara, eu sei o potencial dessa planilha, eu sei o potencial que eu tenho, inclusive até do outro curso que eu tinha feito, falei, cara, me dediquei tanto, ficou legal. E, inclusive, o curso que, né, flopou inicialmente, hoje é um produto legal também, que a gente foi reeditado, ele também acreditava, e ainda acredito, né, nele, porque, de fato, ele apoia muitas pessoas que estão querendo construir financiado. Mas, às vezes, falta só um ajuste, né? Né, para a gente poder vender. Agora, uma das coisas que eu acho que é um recado que eu falo para todo mundo. A gente tem mania de menosprezar o que a gente sabe. É a síndrome do impostor, né? Que a gente fala. Inclusive, eu estava um pouquinho antes de vir, né? Não é só vitória que a gente tem também, não, né? Eu estava com um pouquinho de síndrome do impostor. Não sei se vocês sabem, que até o pessoal de casa que não souber, é quando você, às vezes, acha que não é tudo aquilo que você está sendo ou aparenta ter, ou você não é merecedor daquilo que você tem, né? Então, mas eu falei, pô, será, cara? Será que eu realmente estou numa posição legal? Será que é tudo isso mesmo? Não, cara, é porque a gente tem mania de como é muito comum, às vezes a gente fala assim, pô, isso aqui qualquer um sabe. Às vezes a dona de casa mesmo fala assim, cara, faz uma receita maravilhosa lá, todo dia, e fala, eu tô sem dinheiro, eu quero ir pro digital, mas eu não sei o que eu faço. Mas, cara, você cozinha tão bem, você faz um e-book, mesmo que não queira aparecer, começa, faz um curso tal de, né, receitas simples, ou ainda mais nichando, né, que eu acho que é o mais interessante, receitas rápidas, receitas fitness, sei lá, achar um nicho. Só que, como faz todo dia, aquilo a gente tem uma tendência a subestimar. E falar assim, pô, não, isso aí qualquer um não. É que o nosso pensamento vai muito pro negativo sempre, né? O primeiro... a gente se sabota, né? Sim, o tempo todo. Então, Inclusive, sabe o que eu descobri esses dias? Assistindo um vídeo no YouTube. Se tá certo ou não, não sei, vamos descobrir depois. Mas foi uma psicóloga que falou isso. Que não existe síndrome do impostor. Na verdade, síndrome é uma coisa que não tem cura. Então, por exemplo, síndrome de Down. Tipo, é algo que não tem cura. É algo que você não vai... Por mais que você tente tratar aquilo, você vai amenizar alguns sintomas, mas aquilo vai continuar contigo. Então, é até errado a gente entender a síndrome do impostor com esse nome, síndrome. Porque, na verdade, é uma fase que você passa, que você acredita que você não pode ou que você faz não tem sentido, que ela tem cura. Você só precisa usar alguns mecanismos, e aí existem vários, né? Tipo, várias pessoas fazem coisas diferentes para ultrapassar essa fase. Mas ela passa. E aí você vai descobrir outros níveis de desafios nos quais você ainda não conhece, que você vai passar pela mesma coisa, e aí você vai lembrar do passado, quando você sentiu isso, e vai usar os mesmos mecanismos para vencer isso novamente. Ou seja, existe uma cura, existe um jeito de passar. Só que a falácia que a gente também ouve é a síndrome do impostor. Tipo, você tem que reconhecer isso e sair disso, igual o Marcelo fez aqui, né? Autossabotagem é bizarro, né? Exatamente. Tá achando que Carol também é cultura. Trouxe aqui, ó. Só faltou o artigo. Estudo de Harvard. Mas olha... Estudo de YouTube. Estudo de YouTube. Mas, Marcelo, eu queria entrar com você agora numa parte sobre a sua operação, como você faz para vender. Ali no começo, você já começou direto ofertando dentro do Instagram. Que plataforma, quais canais, na verdade, você utilizou para fazer suas primeiras vendas? Instagram e Facebook. Hoje para mim, hoje é o que funciona muito. Depende do produto.
não é uma regra, né? Como eu falei, mas hoje ainda está muito legal, né? O Instagram, principalmente, que tem um público mais qualificado, né? Com um discernimento melhor e tal. Então, a gente consegue ter um resultado muito bom, né? Claro, vai variar um pouco, mas uma coisa que eu percebi também, isso é importante falar. Às vezes eu estava lá vendendo, pum, daqui a pouco caía a venda. Eu falei, gente, aí eu olhava lá, criativo, trocava, e pô, nada. E 2 dias, assim, vendendo muito pouco. E aí eu falei, cara, o que é? Aí entrava no Facebook, Instagram, plataforma, tudo certinho e tal. Eu falei, cara, e aí? Aí mexia, zerava as campanhas, voltava para o aprendizado. Aí que ferrava tudo, porque aí a campanha esfria, né? E aí era uma semana perdida. Falei, cara, perdi dinheiro, né? Mas beleza, tem caixa, a gente tá no game para isso, né? Mas, às vezes, tem no caso do Meta, né? Que eu tô falando, ele tem uma ressaca. Ele tem uma ressacazinha. Então, assim, às vezes, quando ele vende muito, você tá numa média ali, por exemplo, tá vendendo 3 mil por dia, um exemplo. E tem naquele dia, no domingo, ele achou uma galera e vendeu 10 mil. Foi muito acima da sua média. No outro dia, ele vai dar uma ressaca. No sentido assim, ressaca entre aspas, né? Falo brincando que é ressaca e que aí no outro dia ele dá uma esfriada. Eu acho que ele acha uma galera, ele fala, cara, achei, é isso aqui, tá saindo, vai numa veia e tá saindo. E aí no outro dia ele dá uma esfriada para tentar achar um outro público. Então, não ficar mexendo muito em campanha, porque isso dá uma esfriada, aí você começa a ficar ansioso e a grana vai embora. Então, a plataforma nem sempre é constante, né? Às vezes tem alguma atualização, dá uma olhada também, sempre eu olho no Down Detector, porque às vezes esse dia... Esse daí eu nunca ouvi falar. Down Detector é um site que monitora, ele não monitora, ele é um site onde qualquer pessoa pode ir lá e reportar que tal plataforma está fora do ar. Por exemplo, caiu lá o WhatsApp. A galera vai lá, o WhatsApp tá fora do ar, tipo um fórumzinho. Só que pra verificar status, então, da plataforma. E aí você começa a ver os top 10, top, sei lá, 5 das plataformas que estão fora. Que massa. E aí você começa a entender. Falou, cara, caiu venda. Primeira coisa, dá um detector. Por quê? Às vezes teve um servidor grande esses dias, até afetou Pix, bancos e tal, que caiu, simplesmente caiu. E aí, ele estava todo interligado, e aí todas as plataformas começaram a cair, inclusive o Pix. Então, mesmo o Ads lá funcionando, o Instagram, né, a maioria das vezes a pessoa compra por Pix, não estava funcionando. Então, cai muito a venda. E não adianta você ficar mexendo em campanha, porque senão volta para o aprendizado. Então, assim, é olhar também o cenário. Quando tem alguma tragédia, né? Infelizmente, é ruim, ninguém quer, mas o pessoal... Porque qual é o comportamento de consumo? Tem que entender o comportamento de consumo. Hoje, a galera que está comprando... a gente faz isso. Tá a TV ligada, celular na mão. Ninguém vê mais TV hoje em dia. Hoje está vendo celular com a TV no fundo ali, passando qualquer coisa. Porque quando quer ver TV mesmo, o celular está longe, aí você vai ver só série e tal. Mas, geralmente, o TV, o pessoal deixa lá passando e tá lá passando lá no vídeo até comprar. Ou coloca o YouTube na TV, né? É isso aí. Mas o que acontece quando tem alguma tragédia, alguma coisa ruim, alguma pessoa famosa morre ou uma tragédia, a pessoa inverte o comportamento. Ela deixa a rede social e começa a prestar atenção na televisão. E aí fica ali. E aí, com isso, a tendência é vender menos. Então, eu tive, assim, não consigo provar, porque não tem nenhuma forma de medir isso, mas todas as vezes que teve alguma personalidade que se foi, ou uma tragédia, alguma coisa, a venda cai. Porque o comportamento de consumo muda, principalmente em low ticket, que você tem que vender muito, né? Tem que girar muito. É diferente, por exemplo, a mentoria. A mentoria é geralmente um ticket maior e aí talvez não faça tanto sentido isso. Mas assim, quando você tem low ticket, tem que girar muito para... Você vê isso notoriamente. Então, assim, que eu falo pra galera, assim, dá uma olhada antes de mexer em campanha, que vai esfriar e tal. Às vezes a campanha tá boa. Quem comprar, a pessoa que vai comprar, ela só não tá olhando. Mas ela vai comprar, ela espera aí que vai voltar. Então, assim, e caixa, fazer caixa. Não fica sem caixa, porque em algum momento pode dar algum problema, você pode ter alguma...
saturação do produto, a saturação de copy também, aquela headline já não funciona mais, aquela VSL já esgotou. O criativo, às vezes, está saturado. E aí você não tem caixa para... Principalmente a galera do cartão de crédito, né? Para fazer pagamento. E geralmente é alto, né? Então tem que ter caixa, porque tem que segurar. Inclusive, me conta uma coisa, como é que está hoje estruturado o seu funil de vendas? Quais são as estratégias de vendas que você usa? Você comentou que você usa VSL. O seu Instagram hoje, ele serve como um grande canal de aquisição. Como é que você trabalha cada uma dessas plataformas para as vendas acontecerem? Hoje, as redes sociais, assim, uns 20% eu imagino que seja orgânico, tá? Porque o que eu consigo traquear é mais um posicionamento, né? Então, a gente tem lá, através dos pixels, lá, a gente consegue ver o que está voltando, mas sempre tem um orgânico. Ou seja, o que o pixel não pega lá, eu imagino que é orgânico, que geralmente vem do Instagram. Então, o que a gente faz? A gente geralmente trabalha com vídeo mais, assim, viral, né? De pessoas em vídeos engraçados, em construção e tal. Então, hoje, a minha sócia e CEO e esposa faz a gestão das redes sociais e ela faz o post. E isso traz muito engajamento, né? Com esses vídeos, que é a linguagem hoje do Instagram, né? Que ninguém hoje vai para o Instagram para comprar. É difícil, a gente vai para ver, para tipo entretenimento, né? Vai lá, né? Ficar vendo um vídeo engraçado e tal. Então, tem que ter essa pegada. E não é nada formal. E aí, ali, dentro de um vídeo engraçado ou outro, eu coloco de forma bem leve sobre a planilha. E com um impulsionamento através do Meta Ads. A gente tem um orçamento legal, assim, de R$1.000 a R$1.500, dependendo da época. Quando tem, por exemplo, a época de Black Friday, essas coisas, a gente sobe um pouquinho. Quando é algo assim, por exemplo, dezembro, a gente dá uma reduzida no orçamento. Porque dezembro, o ano, assim, é um mês, assim, já está acabando, o ano acabando, e aí as pessoas já não querem construir. Então, no meu nicho, ele dá uma esfriada. Então, é um pouco... tipo, Dia dos Namorados. Não tem campanha de namorados, mas apesar que a gente acaba tendo que mudar para uma questão... Mas dá para fazer aí um vídeo viral Dia dos Namorados com aquele assunto que você falou no carro, que quando você tá para vender uma casa, que normalmente quem fecha a venda é o dono da suíte. Nossa, tem várias histórias que dá para fazer. É a mulher que dá a palavra final, o cara só assina. Exatamente. Dá pra casar, a última casa, inclusive, que eu vendi, eu falei, gente, a esposa é um pouco mais tímida, né? Tava ali do lado, e eu chamava ela, falei, olha aqui, o quarto aqui, tem... cozinha. Cozinha, né? Que eu espaço que a família, tanto homem, né? A mulher hoje acaba ficando lá também. E aí eu falava, dá pra olhar os filhos aqui, o conceito é aberto e tal. Ela só assim, o homem... meio perdida ali. Eu falei, cara, tem que vender pra mulher. A mulherada que hoje tá mandando. Que domina, que manda, que fecha o contrato. Exatamente. Mas deixa eu entender uma coisa. Você falou que vocês têm a estratégia de vídeos virais. Atraem mais pessoas ali, imagino que pelo Reels, né? Uma audiência que é nova, não te segue, mas te conhece através desse vídeo. Tem vídeo que dá 8 milhões, 10 milhões de views. E aí eles chegam no seu perfil, e ali no seu perfil tem um link que vai para uma página de vendas. Qual é o caminho que eles percorrem no momento que eles te encontram através de um vídeo viral, por exemplo? Hoje, assim, a gente, através do vídeo viral, eles chegam lá e começam a seguir a gente. A gente está quase 80 mil seguidores. A gente estava até colocando de 10 em 10 mil lá. Aí eu falei para Amanda, vamos fazer só os 100 mil agora, vamos pensar grande. Agora é 100 mil, 200 mil, 300 mil até. E aí, as pessoas geralmente, através dos Reels, aí tem lá na bio o nosso site, né, o obrelucro.com.br. Dentro do Obre Lucro tem os produtos separados lá, que é a planilha, o curso de construção financiada e uma planilha voltada a serviços, que aí é mais para eletricista, né, a parte bombeiro hidráulico, enfim. Legal. E aí, dentro daquele site, eles são redirecionados para... Mas dentro sempre desses 3 produtos que a gente tem, segue sempre a mesma ordem, né? A nossa logo em cima, a headline, né? O que geralmente é a solução, ou geralmente, às vezes, a pessoa tem gente que coloca o problema, né? Tem dificuldade para saber quanto a sua casa vai custar, então... Só que geralmente a gente vai mudando ali. Eu vejo que está saturado, a gente vai mudando. Mas tudo com teste, né? A gente vai fazer um teste AB, ver qual que funcionou mais.
Mas assim, aí segue a VSL, que eu mesmo faço. Hoje eu até tenho um editor, mas assim, eu gosto de editar porque eu sou um pouco perfeccionista. Július, né? Ele faz tudo, galera. Centralizador, né? Eu gosto de... Cara, isso é um defeito ruim, cara, porque você não dorme, você fica querendo controlar tudo. Então, assim, ao mesmo tempo que que é bom, a gente, né? É bom também saber delegar, né? Eu ainda estou aprendendo, né, nesse sentido. Step by step. Exatamente. Mas, assim, a landing page, ela segue um roteiro. E aí, logo abaixo ali, a gente vai falando o que o cliente vai receber. Sempre tem que ter um bônus, né? Eu acho que é importante mostrar. Não é só o que você está comprando. Você tem aqui um e-book, que inclusive a gente... nesse caso da planilha, ganha um e-book, né? Que é como fazer uma gestão boa dentro da construção civil. O e-book é como se fosse uma isca. Isso. E aí, dentro também tem a planilha físico-financeiro, né? Que é justamente uma exigência que a Caixa dá, e uma planilha de fluxo de caixa, que geralmente quando a pessoa está fazendo a gestão, né, da obra, tem que ter um caixa ali, ela vai fazendo a gestão do caixa e a planilha vai também... então, tem que ter um atrativo, né? O bônus, uma carinha, né? Um troféuzinho, né? Bonitinho, tem uma carinha meio padrão ali. Hoje você recebe pessoas novas através do funil orgânico, que vem do Instagram, desses virais, e também através do tráfego pago, que aí é criativo, página de vendas, VSL, checkout. Sim. E, assim, eu vejo que não tem como. Assim, o orgânico hoje é muito difícil. Você tem que modelar quem dá certo, né? Foi uma das coisas que eu já aprendi. Concordo. E eu me lembro, assim, né, dos lançamentos das pessoas, dos grandes, né? Vamos dizer assim, Flávio Augusto, né? Thiago Nigro, a galera, né? Todos eles impulsionam. Todos eles. Quando vão fazer um lançamento, né? Eles trabalham mais no lançamento. Todos eles, independente se o produto deles é físico ou não. Né? Que geralmente esse pessoal... geralmente eles fazem encontros presenciais, né? Ainda que tenha também um infoproduto junto com o presencial. E eu percebi que todos eles impulsionam. Todos eles, quando tem algum lançamento, eles... é YouTube, é Instagram. E como eu sigo essa galera, vem direto para mim. Então, eu falei, se eles estão trabalhando, são grandes, né? Nós estamos falando de Flávio Augusto, né? Inclusive, eu acho que já teve parceria com a QIFI também, né? E a gente... quem sou eu para não ir pelo caminho? Então, não adianta, assim, o orgânico é bom, mas a gente também não pode se iludir achando que só porque... mas eu tenho 10 mil seguidores. Se todo mundo comprar um produto meu de R$5... Cara, mas às vezes... não é tão simples assim, né? Porque tem que chegar, às vezes, aqueles 10 mil nem estão olhando seus stories, né? Não tem tanto engajamento. E o bom do impulsionamento, do tráfego pago, é que a inteligência busca, de fato, aquele perfil que está procurando para você, diferente do orgânico. Apesar que o Reels também faz um pouco isso, ele mostra que a pessoa está procurando. Mas às vezes chega gente desqualificado. Então, assim, e vai comprar, e aumenta reembolso, te dá... é cliente caro, que geralmente eu falo, né? Principalmente eu que tenho, né, meus produtos não tem um ticket médio muito alto, ele tem... eu não posso... investir muito tempo no pós-venda. Claro, tem que dar todo o suporte, a gente faz, né, o pós-venda sem problema nenhum. Mas ela foi criada, o produto foi criado para justamente ele andar sozinho. Então, ele não tem muito mistério. Tem videoaula, a gente... Se começar a ficar muito caro, né, que eu falo, de dar suporte, não consegui, geralmente ali de desqualificado. Às vezes acontece muito, a pessoa, ela não sabe nem o que é o Excel, ela não tem, ela acha que vai funcionar só no celular, sem instalar nada, ela acha que é um aplicativo. Então, eu tenho que explicar, olha, então acaba ficando caro. Eu falo, olha, você quer o reembolso? Às vezes a pessoa até aceita, tem gente que não aceita e tudo bem. Mas a gente tem que ter o cuidado de também vender para a pessoa certa, somente para não ficar caro. Porque é diferente de uma mentoria, as pessoas confundem, né? Quando ela compra um produto nosso que tem videoaula, ela tem que andar sozinha. Porque se ela não olhar a videoaula e começar a acessar muito a gente, né, o produtor,
se torna uma mentoria, mas uma mentoria ela já teria outro preço, né? E, é claro, e às vezes o cliente não entende, aí tem que falar com jeito também, porque, né, tem que respeitar. Mas às vezes ele não entende, às vezes é uma situação muito de da gente saber explicar, né? E vai muito da copy, né? Às vezes a copy não está muito clara, né? Então você tem que, até isso você tem que até o feedback do cliente, mesmo sem ele falar. Se chega um lead desqualificado, ele fala, olha, não é um aplicativo, achei que era, não sei o quê. Eu falei, não, você tem que deixar, talvez criar um histórico de perguntas frequentes, né? Aí você FAQ, né? FAQ, e aí você colocar, apesar que hoje eu tirei, não estou trabalhando mais com FAQ, porque acabava gerando mais dúvida, né? Então, mas esse é o meu produto, não quer dizer que... É meio que tem que ter, pelo menos lá no final tem que ter como vai receber o produto e tal. Mas como a minha copy hoje está explicada, está muito... A gente chegou num nível de maturidade boa que a pessoa geralmente já compra e às vezes também, por exemplo, eu tinha um link do WhatsApp que ia para um bot que estava treinado lá para vender. E acabou... meu custo por aquisição acabou subindo um pouco. Por quê? O pessoal ia para o bot, aí começava a conversar, e ele mandava o link, vendia, mas eu acho que a pessoa se perdia, né? Sai da landing page. Então, é uma coisa que você tem que tomar um cuidado também. Talvez o bot, em alguns casos... mas, assim... Ajuda, automatiza. Ajuda, mas hoje a gente está deixando mais para pós-venda. Legal. Bot para pós-venda. Porque... senão o cara sai da landing page, até o checkout mesmo. A gente percebeu que abrir para uma nova janela já não era tão legal, porque demora um pouquinho, às vezes 1 segundo faz a diferença. Sim. O cara clicar, porque às vezes você testa no seu celular, importante também fazer o teste em outros celulares. Pega todo o Android, pega o celular emprestado do avô, do tio, pega aquele celular velhinho, porque às vezes no seu tá voando, tem muita animação e tal. Às vezes no celular mais simples... não está funcionando. Então, por isso que precisa conhecer o público também, né? Você consegue antecipar todas essas partes e encontrar ali um equilíbrio entre o que eu devo automatizar, o que eu devo manter mais pós-venda, mais humanizado. Então... E pegando já esse teu gancho sobre público, a importância de conhecer ali o seu público faz todo sentido, né? Porque quando você tá ali numa operação, você sabe para quem você comunica e como você deve comunicar. E durante o nosso bate-papo aqui, eu percebi que você, querendo ou não, tá num nicho muito técnico. Então, trazendo para essa parte de como uma pessoa que também tá ali, tem uma habilidade, tem um conhecimento de nicho técnico, por exemplo, advogado, médico... pessoas nesse sentido, até mesmo engenheiros, como a gente está tratando aqui de construção civil, como tornar esse assunto muito acessível? Porque você fala desde o profissional até mesmo um público que quer entender como eu vou poder economizar na minha obra. Eu vejo assim que, apesar de ser muito técnico, né? A gente tem uma linguagem bem clara, né? Muito direta, não tem muito... termo técnico, apesar de um dos módulos, né, que a gente tem lá também, a gente fala sobre os termos técnicos de obra, que, né, o que é um baldrame, o que é uma cinta, o que é uma viga, um pilar, uma sapata, né, que aí são os termos de construção civil. E principalmente de como fazer a implementação, né, pedir, né, fazer os orçamentos. Então, eu acho que o segredo é ter uma linguagem direta, linguagem simples, né? Para que a gente não passe, claro, sem perder a autoridade, porque a gente tem que, né, se posicionar como autoridade também, mas sempre com uma linguagem direta, simples, não vou dizer informal, mas assim, direta, como a gente está falando aqui. Senão a gente fica muito robotizado, né? Fica achando que, aí voltando à história lá da gente se auto-sabotar, ai, não tá bom, será que eu vou gravar, tem que botar um terno? Não, tem que mostrar que você está ali para dividir um conhecimento e que você tem, né, know-how para aquilo, mas também que você é uma pessoa igual, né? Encontrar o equilíbrio, né? O equilíbrio. Exatamente. Então, e esse eu acho que é a magia, né, da gente, de tudo na vida, né? Encontrar o equilíbrio, sem dúvida. O caminho do meio. Me diz uma coisa, você comentou, pelo que você me trouxe, a equipe que você trabalha é bem enxuta, tem pessoas direcionadas para várias atividades simultaneamente falando. Então, eu imagino que você trabalha com automações em alguma parte da operação. Tem alguma automação ou estratégia que você recomenda
que quem está começando ali o seu negócio ou começando a transformar o seu conhecimento em um negócio digital e nesse começo ainda não pode ter muita gente na equipe e uma automação ajudaria? Sem dúvida. A gente, desde o início, a gente sempre trabalhou com automação, principalmente no Instagram. E agora, recentemente, que está com automação no WhatsApp. Mas, pelo menos, a automação, se for para escolher entre WhatsApp e Instagram, porque acaba pagando por pacote. Dificilmente você vai achar uma automação que pegue todas as plataformas. Pelo menos no Instagram tem que ter, porque hoje a maior audiência, né, acaba sendo lá. Por quê? Tem como você colocar, tipo assim, algumas palavras-chave. Quanto é? Valor? Eu quero. Hoje tem muito essa coisa do eu quero. Então, assim, já tem pelo menos umas 40 palavras-chave que, inclusive, apaga, né? Se eu tiver alguma palavra ruim lá, né, fazendo alguma reclamação ou, sei lá, depois tem gente sabotando ou concorrência, sei lá. E aí ele apaga. Então, até para proteger a sua marca, né? Então, isso é crucial. E não é um custo, assim, muito alto. Quando você vai falar de, sei lá, R$100 por mês, você evita ficar... Porque antes eu ficava o dia inteiro na rede social e aí, respondendo, não, tá aqui o link, segue aqui e tal, mandava áudio. Então, cara, você consegue... Tem automações, inclusive, que você grava áudios, dependendo da palavra, ele... direciona aquele áudio e aí dá mais uma humanização, né, para o cliente. E, sem dúvida, reduz muito o seu custo operacional, que eu acho que é o maior desafio, né, de qualquer empreendedor, não só do digital. Essa aí que você está falando é a automação do WhatsApp mesmo ou é uma externa que tem? Tem uma que é o ManyChat, né? Que eu acho que hoje que é muito boa, assim, que a gente tem usado no Instagram, que aí, dependendo dessas palavras, até mesmo ele coloca no comentário, ele manda um direct para a pessoa. E aí ele responde o comentário, tipo, eu coloco lá, eu quero. Ele responde o comentário lá com o meu usuário mesmo, e fala assim, beleza, te mandei um link aí no direct, dá uma olhada. Bota geralmente um emojizinho para dar uma leveza no comentário, e aí tem 4 ou 5 frases que vão aleatoriamente. Cara, esses dias, aproveitando que tu falou isso, eu me lembrei, caí num funil muito bom. Eu reconheço. Você sempre caindo em funis. Adoro, né? Tipo, a gente tá sempre explorando e comprando, não é mesmo? Mas esse funil foi muito legal, porque foi no Instagram e provavelmente era uma automação tipo ManyChat, se não ManyChat, um carrossel, que hoje em dia o carrossel ele tá muito em alta, justamente porque a galera tá meio cansada desses conteúdos superficiais, né? Então, no carrossel você consegue explorar bastante o seu conhecimento, trazendo com uma linguagem interessante e que faz a pessoa ficar ali vidrada naquilo, além do Reels, né? E eu tava lá folheando o carrossel, no final, achei muito legal, era um assunto de branding mesmo, ele traz uma narrativa interessante, no final ele tinha um CTA assim, quer ter acesso ao meu layout de construção de carrosséis profundos como esse? Comenta X para receber o link. Eu imaginei que eu ia comentar e ia receber, tipo, um layout mesmo, né? Sei lá, um link externo de um PDF que ele explica, tipo um e-book. Mas não, meu filho, eu recebi no direct o link pro checkout para comprar o curso dele de como fazer carrosséis parari parará. Eu fiquei... Gente, eu tava super esperando. E aí eu pensei, cara, com a quantidade de comentários. Porque aí lá na página de vendas, não é só o produto em si, né? Tipo, tem o produto mais caro que ele tá oferecendo como principal. Mas se a pessoa não quer, ele coloca um downsell. E aí a pessoa recebe um layoutzinho mesmo de, sei lá, como ele pesquisa, pelo menos, para poder criar um conteúdo tão denso. Aí eu fiquei, caraca, olha que da hora esse funil, né? Não tinha visto ainda. É muito bom. Assim, pensa o seguinte, para a galera que ainda está começando a entender, né? O que é o funil? Você tá lá, todo mundo já passou em frente ao restaurante que tá lá um menininho, a senhora, com um panfleto. Vem cá, tem uma promoção, filé mignon e tal. E aí, a cada, sei lá, 1000 panfletos, uma família ou uma pessoa vai entrar naquele restaurante. Basicamente, o funil é isso. Você tem que prospectar. Só que imagina fazer isso para o Brasil inteiro. São milhares e milhares. Então, quanto mais investimento, quanto mais estratégia, né? Não só grana, porque senão a galera fica achando que é cassino, né? Que bota dinheiro para voltar. Não é cassino. Você tem que ter uma estratégia, tem um criativo bom, tem uma landing page boa, porque um funil, aquela história, tem um produto bom também. Marketing bom não vem produto ruim, né? Essa é a frase aí que eu tenho para a vida aí. E o digital me ensinou isso. Então, a gente, de fato, tem que entender que se a gente
tem uma estratégia, tem automação, né, para ajudar, né, a prospectar. E principalmente o cliente hoje está muito imediatista, né? Pô, quanto é que, até você, vamos supor, tá fora, até responder, passou 40 minutos, ele já saiu daquele comportamento de consumo. Por isso que eu achei super assertivo ele ter mandado já pro checkout e a pessoa vai comprar, entendeu? Vai na emoção. A depender da emoção que ela esteja no momento, ela vai pagar um produto de ticket médio ali, tranquilamente. Isso está muito comum mesmo. Antigamente tinha muito essa coisa da VSL longa, de um storytelling, de ficar ali meia hora, né? De o cara preso naquele vídeo. E hoje está um pouco... Eu tô vendo que está mais dinâmico. Tem muita gente já fazendo... Tipo, landing page / checkout, no mesmo lugar. Bota só ali, às vezes nem vídeo, só o funil tá antes, a explicação do produto tá antes, você bota só talvez ali uma imagem, né, uma coisa mais explicativa, um texto, checkout embaixo. Por quê? Porque aí não tem que ficar passando, porque às vezes o cara não tem tempo, tá cada vez mais o pessoal, né, querendo a solução rápida. Então, às vezes tem isso também, tem que tentar mudar um pouco a estratégia do checkout. Às vezes tá tudo bom. O produto é bom, o funil tá bom, landing page tá boa, mas até chegar no checkout, o cara desiste. Perfeito. Não, pode continuar. E aí o cara desiste. A gente não pode fazer o cliente desistir, cara. Tem que vender. Exato. Se ele já tá ali, por que você vai perder, não é mesmo? E aí, Carol, entregou tudo pra ti ou não entregou? Prometeu tudo e entregou mais ainda. Perfeito. Mas, a gente tem uma perguntinha final, mas antes dela, eu acho que a gente poderia entrar na nossa dinâmica aqui do Bicast. O que eu você acho. acha? Bate-bola, jogo rápido. Boa. Tá preparado? Opa, vamos lá. Você se lembra como explica o bate-bola, Carol? Claro que eu me lembro. Imagina, eu gravo podcast aqui todos os dias. Bate-bola, jogo rápido, funciona da seguinte forma. Vamos fazer perguntas rápidas aqui pra você e você tem que responder com uma frase ou uma palavra, no máximo. Preparado? Beleza. Tem que Vou estar. começar aqui, Carol. Uma ideia simples que deu muito certo no seu negócio. Perseverança. Boa. Se pudesse ter 10 minutos e perguntar qualquer coisa pra qualquer pessoa, quem você escolheria? Cara, eu gostaria de tomar um café com o Flávio Augusto para perguntar como ele chegou, onde ele chegou. Para mim, hoje é o cara. Boa. O que você prioriza quando vai criar um produto novo? Qualidade de produto. Se o seu negócio tivesse uma trilha sonora, qual seria? Journey, Don't Stop Believing. Muito bom. Uma frase que define o momento do seu negócio hoje. Marketing bom não vende produto ruim. Boa! E para finalizar, se a sua jornada no digital fosse um filme, qual seria o nome? Minha esposa, minha vida. Boa! Passou, né, Carol? Passou liso, eu já esperava. Fiz a média ainda, hein? Arrasou. Mandou Amanda bem. vai gostar de ver esse podcast, eu tenho certeza. Eu Vai também ganhar acho. pontos com a esposa. Ainda mais que ela vai receber já, né, Carol? Tem Mas surpresinhas. antes disso, aproveitando a sua experiência, sua jornada até aqui, Marcelo, conta pra galera que tá ali do outro lado, tá passando por esse processo, tá começando também, pra quem quer se posicionar como autoridade no que ensina. Qual é a primeira coisa que essa pessoa precisa fazer? Eu vejo o seguinte, não se preocupar, principalmente não se preocupar com o concorrente, né? Às vezes a gente quer modelar, e modelar é uma coisa, imitar é outra, né? Então, eu perdi muito tempo, às vezes, tentando... Eu inicialmente queria modelar, comecei a olhar concorrentes ou produtos similares, né? E aí eu começava a querer parecer aquela pessoa. E aí não ficava original. Então, a gente não pode... Então, você que está aí com o seu produto, no seu infoproduto, quer lançar, não precisa imitar o comportamento de outra pessoa, ou querer ser outra pessoa. Seja você. Se você é jovem, se você é mais... a jovem há mais tempo que nem eu, não tem problema, seja você. É uma coisa você não confundir a autoridade com ser formal ou ser robotizado. São coisas totalmente distintas. Eu acho que é isso que é o principal. Perfeito, boa. Seja você e crie... Um produto. Tendência. Perfeito. Seja você e vire tendência. E aí, Carol, terminamos esse podcast? Eu quero saber de ti. Terminamos, né? Terminamos com chave de ouro. Muito obrigada pela sua presença aqui, Mas Marcelo. já, Calma, eu vou chegar, meu. Você ia, muito vai. ansiosa, Eu sou velho. ansiosa, gente, perdão, vai lá. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a Aprendi vocês. muito com você, inclusive sobre perseverança, que quase ali desistiu, mas continuou e teve sucesso. E principalmente, seguiu o seu feeling. Acho que a gente tem que aprender muito com isso. Seguir o instinto. Se aquilo ali tá dizendo que vai trazer bons resultados, continua. Cara, e eu me lembro como se fosse hoje, assim, eu vi um
corte, se não me engano, e falava alguma coisa nesse sentido. Cara, o sucesso tá quase ali. Sabe quando aquele momento que você quase tá desistindo? Cara, todo mundo já passou por isso na vida. Seja em algum momento, não, você tá quase desistindo, é logo ali, depois daquela montanha. Geralmente é assim. Então, do outro lado do medo, muitas vezes, né? O que aconteceria se você tivesse desistido? Você não estaria aqui agora, cara, nesse momento. Vamos de presentinhos KiwiFi? Agora sim. Opa, presentinhos olha aí. KiwiFi. Tem pra você, tem pras crianças também. Ah, gente. Tem Cara, pra o Thiago... esposa. Agora você tem sua própria canequinha KiwiFi. Tá aí com o uniforme completo. Gente. Poxa, muito obrigado. Mais cara. algumas Fiquei emocionado guloseimas. agora. Nossa, gente. Eu olha aí. espero que esse presentinho seja o marco de próximos episódios de crescimento na sua vida, tenho certeza. Legal. Isso aqui é só Muito o começo obrigado. de uma jornada que ainda tá só começando. Boa. Gente, muito obrigado mesmo. Eu tô muito emocionado, assim, pelo carinho que vocês tiveram comigo, com a minha família. E, assim, não tenho palavras. De verdade, eu tô muito agradecido realmente a vocês. Que aí pela- querido. Que bom, eu fico Obrigado, feliz que você obrigado. tenha gostado. Tenho certeza que quem ficou até o final desse episódio vai querer continuar acompanhando o seu trabalho, entendendo um pouco mais. Então, deixa aí suas redes sociais para que essa galera te acompanhe lá. Pessoal, Obra e Lucro em todas as redes sociais. Tem um site, obrelucro.com.br. E tem também um cupom que a gente criou, que é KiwiCast 20. Vai ganhar 20% em qualquer produto da Obra e Lucro. Qualquer pessoa que acessar o nosso site, colocar lá o cupom, vai ganhar 20% lá na hora. Colocou, ganhou em qualquer produto Obra e Lucro. Caramba, Isso aí, esse ó. presentão. Eu espero que você pegue essa dica e não perca tempo. Vai aparecer aí na tela. Eu o errei arroba. por 100 mil reais, galera. Que é um produto de hoje tá 140, 120, dependendo do dia lá. Que é 120 reais para um cara porque verdade. vai errar em Não é 100 mil nada. reais? Que isso, Tu vai cara? encurtar caminhos. Exatamente. Legal demais. Eu espero que essa galera aproveite Por favor, esse né? presentão que o Marcelo tá dando aqui. Espero que você também tenha gostado desse podcast. Pra quem ficou até o final, também temos recadinhos. Temos recadinhos, né, Carol? Que lovers que ficaram aqui até o final. Eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram. Já deixa aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com o nosso queridíssimo aqui. Comentário, então agora se inscreva no nosso canal e ative o sininho aí pra vocês não ficarem de fora de novo episódio que sair aqui do KiwiCast. E aquele ponto bem importante que vocês já sabem, mas bora lá. Ô, Carol! Onde a gente se vê? Temos um encontro marcado no próximo KiwiCast. É por isso que nos vemos lá. Tchau, tchau, Bye, galera. bye.